Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Quantos irmãos estão procurando? Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estar aqui, poder ministrar a palavra dele, a palavra da verdade, essa palavra que nos transforma, nos restaura, muda a nossa vida, nos leva a um caminho, a um direcionamento, ao centro da vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, sobre o arrebatamento da igreja, né, sobre a vinda de Jesus Cristo. E assim como nós temos ouvido falar, e eu creio nisso, que nós somos a geração do arrebatamento, amém? Metade da igreja entendeu. Nós somos a geração do arrebatamento, amém? Glória a Deus. Então, a bem da verdade é que a mensagem do arrebatamento, assim como a mensagem da cruz, é uma mensagem que está meio escassa. Pouco a gente ouve falar. Só que eu creio que nós estamos vivendo aí um tempo crucial, porque se nós começarmos a reparar na história, Israel ele é o termômetro do mundo. Se você reparar nos noticiários, quando Israel está bem, o mundo está bem. Quando Israel está em caos, o mundo começa a entrar em caos. Então eu creio que assim como na parábola das 10 virgens, que havia 5 virgens loucas e 5 prudentes, aquelas loucas não estavam preparadas. Eu creio que é um momento crucial para que nós venhamos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que só irão subir os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, né? Então, nós precisamos ter uma consciência de santificação, porque enquanto nós não tivermos uma consciência de santificação, nós não teremos uma conduta na presença de Deus. Então nós precisamos nos preparar, nos santificar, porque só irão subir os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você sabe o que quer dizer lavado e remido? São as suas vestes estarem brancas. É o diabo olhar para você e não encontrar nenhuma brecha. É o inimigo olhar para você e não encontrar nenhuma brecha para te acusar. É o inimigo olhar para você, e assim como um dia ele olhou para Jó e chegou até o trono de Deus, ele não tinha do que acusar Jó, porque Jó ele estava vivendo uma conduta de santificação. As vestes de Jó estavam brancas. Então, que nós venhamos nos preparar. Então, nós vamos estar dando início hoje, e a mensagem nós iremos dividir em 2 etapas, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o princípio das dores, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos dar início aí à grande tribulação, e se der tempo ainda nós vamos falar um pouco sobre o reinado do anticristo, tá? Então, nessa primeira parte nós vamos dividir aí, e na próxima quinta nós vamos concluir, amém? Livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará.
de quase todos. Aqueles, porém, que ficar firme, olha só, verso 13, aqueles, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam. Naqueles dias, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pois a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas que nós venhamos praticar a tua palavra e guardar a tua palavra na tábua do nosso coração. Que nós venhamos nos alimentar da tua palavra para que nós possamos sair daqui, Deus, saciados, cheios do teu amor e transbordantes das tuas maravilhas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tudo aquilo que iria acontecer, Jesus Cristo ele revelou a João. João ele foi o último dos apóstolos a morrer. João ele foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, porque todos os outros discípulos eles foram mortos e tiveram mortes terríveis. Uns foram crucificados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uns foram degolados, outros foram mortos ao fio da espada, outros foram decapitados. João foi o único dos discípulos que morreu de velhice, porque tentaram matar João, mas não conseguiram matar João. Mas no ano de 86, o imperador por nome Domiciano, ele expede um mandado autorizando a saída de João de Éfeso e autorizando a prisão de João para uma ilha chamada Patmos, que hoje fica situada na região da Turquia. Na verdade, a ilha de Patmos ela fica entre a Grécia e entre a Turquia. A Turquia, apesar de ser um país pouco conhecido, é um país que contribuiu muito para a história do Evangelho, porque se nós olharmos na Turquia, é onde está a ilha de Patmos, na Turquia é onde está situada a cidade de Éfeso, na Turquia é onde está situada a cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. É na Turquia que está situados os dois grandes rios da Bíblia, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então a gente vê às vezes no final da nossa Bíblia aqueles mapas geográficos e a gente não dá muito valor, né? Mas ali está contido uma boa parte da história geográfica. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas Israel é um país muito pequeno, porém apesar de ser um país muito pequeno, é considerado um país de primeiro mundo, porque Israel é um dos países mais históricos, Israel é um dos países mais antigos e hoje, atualmente, Israel é um dos países com o maior ponto turístico do mundo. Então Israel se tornou uma grande potência mundial por conta do turismo, apesar de ser um país muito pequeno. Para você ter uma ideia, Israel de norte a sul,
ele mede aí cerca de 420 quilômetros. Então, se nós formos pegar um carro do norte de Israel até o sul, em 6 horas e meia você atravessa toda Israel. Israel é tão pequeno que Israel cabe dentro do estado de Sergipe, que é o menor estado daqui do Brasil. Então, Israel é uma cidade relativamente pequena. E João foi colocado dentro dessa ilha. Só que aí eu comecei a estudar um pouco acerca da biografia dessa ilha. Essa ilha de Patmos. E é interessante que o clima nessa ilha, para que nós venhamos entender o porquê que esse imperador ordenou que João fosse para essa ilha. Porque o clima dessa ilha é um clima muito parecido com o clima do deserto. Os dias são bem quentes e as noites são longas e frias. E como se não bastasse, essa ilha, o relevo dela é montanhosa, são muitas montanhas. Então, naquela época, aqueles que estavam escravizados dentro daquela ilha, eles construíam, eles pegavam madeira, eles pegavam tijolos e eles levaram para as construções do Antigo Egito. Então eles tinham que subir montanha, descer montanha. Então para um escravo já era uma situação muito difícil. Agora você imagine para um ancião que nem João, que já era de idade. Então pegaram João e colocaram João naquela ilha porque disseram, vamos colocar ele lá porque lá ele não vai ficar muito tempo. Logo, logo ele vai morrer, ele não vai aguentar. Um escravo normal não aguenta muito tempo. Então ele sendo um ancião, ele também não vai aguentar. Nessa ilha, João, enquanto está sentado, ele ouve por detrás dele uma voz. E quando ele olha para trás, ele vê Jesus. E ele vê Jesus revestido de branco. E João olha nos olhos de Jesus. E quando João olha nos olhos de Jesus, João ele vê a igreja nos olhos de Jesus. Sabe o que é que João viu? João viu que Babilônia vai cair. João viu a noiva se ataviando com atos de justiça, que são os linhos finos. João viu a noiva, a desejada de Cristo, adornada. João viu que estava tudo pronto, irmãos. João viu novo céu e nova terra. E quando João viu aquilo, Jesus olha para João e diz, João, escreve tudo aquilo que eu te disser. Toda a visão que você vai ter, escreve. E tudo aquilo que você escrever, envia para as 7 igrejas da província da Ásia. As 7 igrejas: Filadélfia, Pérgamos, Laodiceia, Tiatira, Esmina, Sardes. Ele envia essas cartas para essas igrejas, porque dessas 7 igrejas, 6 estavam em decadência. Então Jesus pede para que ele envie essas cartas, aquilo que ele iria escrever sobre a visão do Apocalipse para essas igrejas, para que essas igrejas que não estavam vivendo a palavra da verdade fossem alertadas. Só que olha só que interessante, mais baixo um pouquinho, só que olha só que interessante, quando Jesus ordena que essas igrejas recebam essa revelação do Apocalipse, escrita por João, o intuito não é apenas de essas revelações alcançar essas 7 igrejas. O intuito é que essas revelações, elas nos alcancem. Então tudo aquilo que João escreveu não era coisas do passado ou coisas do presente, era coisas do futuro. João não escreveu sobre as coisas que estavam acontecendo. João escreveu sobre as coisas ainda que iriam acontecer. E quando nós olhamos aqui, no livro de Mateus, aonde nós lemos, no capítulo 24, nós vemos que Jesus, ele dá alguns pontos cruciais para os princípios das dores. E existe uma diferença, irmãos. Não sei se você trouxe papel e caneta, mas se você não trouxe, eu quero que você preste atenção. Existe uma diferença entre o princípio das dores e a grande tribulação. Porque o princípio das dores acontece antes da vinda de Jesus Cristo, antes do arrebatamento da igreja. A grande tribulação não, a grande tribulação acontece depois do arrebatamento da igreja. Então Jesus, ele dá aqui algumas indicativas sobre os princípios das dores, que são os fatos que antecedem a vida de Cristo. E por que é que nós dizemos que nós somos a geração do arrebatamento? Porque quando nós olhamos no cenário do mundo hoje, nós vemos que boa parte, ou quase todos,
aqueles relatos de Jesus, dos princípios das dores, já aconteceram e estão acontecendo. Olha só que interessante. No livro de Mateus, onde nós lemos, capítulo 24, versos 6. A Bíblia diz que haverá guerras e rumores de guerras. Olha só, isso aqui é uma pesquisa, tá? Reportagem do Jornal da Record, em 26 de setembro de 2017. Surge uma possível declaração do presidente Donald Trump, afirmando que a Coreia do Norte não ficaria por muito tempo ameaçando os Estados Unidos. Aviões do exército americano sobrevoou sobre o espaço aéreo da Coreia. Com isso, o chanceler norte-coreano Ri Hong-woo afirmou que o exército coreano tinha carta branca para abater qualquer avião americano que sobrevoasse em território da Coreia. Rumores de uma possível guerra foi anunciado. Irmão, isso aqui é reportagem. Você pode entrar lá no YouTube, você vai ver. E no final da reportagem diz que rumores de uma possível guerra estava sendo anunciado. E quando nós olhamos o livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 6, a Bíblia diz que haverá, olha só, isso foi o que João escreveu lá no passado, há 2.000 anos atrás. Jesus olhou para João e disse: quando chegar perto da minha vinda, do arrebatamento da igreja, haverá guerras e rumores de guerras. Um dos indícios que a vinda de Jesus está próxima. E se nós formos olhar, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, elas aconteceram muito depois do livro do Apocalipse. Então já houve guerras e rumores de guerras. Olha só, em Mateus, estou só dando aqui, irmãos, pegando os tópicos aqui mais recentes, tá? Mais recentes dos princípios das dores, que é o que nós estamos vivendo. Mateus 24, 7 diz: haverá fome e terremotos em vários lugares. Em 29 de dezembro de 2020, a Croácia sofre o maior terremoto em 140 anos, deixando 5 mortos. Em 30 de outubro de 2020, Turquia sofre terremoto, deixando 14 mortos. Em 30 de outubro de 2020, Grécia e Turquia sofrem tsunami, causado por grande terremoto. 30 de agosto de 2020, terremoto de 4 graus de magnitude é sentido na Bahia. Em março de 2018, Maceió vira manchete nacional com um tremor de terra de 2,5 na escala Richter, sentido do bairro do Pinheiro. Em 15 de julho de 2019, moradores e comerciantes são obrigados a deixar suas casas e seus comércios. Uma operação de evacuação é liderada pela Defesa Civil com o auxílio do governo. Em 20 de novembro de 2019, moradores do bairro Mutange Bebedouro têm que sair de suas casas, pois os bairros estão condenados com risco eminente de desabamento. A Bíblia diz que haveria o quê? Terremotos e tremores de terra. Sabe o que é? Antigamente, eu digo isso assim, na época que eu tinha os meus 15 anos, 10 anos, a gente dizia: ah não, mas negócio de terremoto, isso aí só tem lá para a banda do Canadá, isso aí só tem lá para a banda dos Estados Unidos. Aí foi vindo de lá para cá, em Minas, na Bahia, e pra gente não tem desculpa nenhuma. Houve um tremor de terra aqui, ó, do lado, num bairro vizinho, Pinheiro. Irmãos, eu tenho pessoas da minha família, não é a história que eu vi, pessoas da minha família que moravam no bairro Pinheiro, e a Defesa Civil chegou lá e disse: vocês vão ter que sair das suas casas, porque aqui está com risco de desmoronamento. E eles tiveram que sair. Olha só, aquilo que João escreveu em Mateus, capítulo 24, verso 7, já está acontecendo. E não muito distante, aqui pertinho, irmãos. Isso é mais um indício que a vinda de Jesus está próxima. Mas vamos lá, continuar. Em Mateus capítulo 24, verso 9, diz que aqueles que pregam o evangelho serão perseguidos. Será que tem crente sendo perseguido? Olha só, isso aqui é pesquisa, tá? Ano passado foi discutido no STF uma lei por nome de ADO 26. Isso ano passado. Que proíbe os cristãos de pregar a palavra de Deus em praça pública. A lei foi para o Senado e está sendo discutida no STF. Irmãos, a gente sempre diz, ser cristão aqui no Brasil é fácil.
Porque lá fora os crentes são perseguidos. Olha só, lá fora os crentes, eles são perseguidos. Em todo o mundo, olha só, em todo o mundo, morreu cerca de 4.305 cristãos torturados e mortos por pregarem o evangelho, com a Nigéria liderando esse número. Irmãos, quais são os indícios que Jesus está às portas, pronto para buscar a sua igreja? Os indícios são os princípios das dores que nós estamos vivendo. Porque nós víamos antes os cristãos sendo perseguidos lá fora. Mas olha só, já existe uma lei que está sendo discutida. E essa lei quer proibir os cristãos de pregar em praça pública. Porque hoje nós temos a liberdade de ir na praça, colocar lá uma caixa de som e louvar a Deus. Nós temos hoje a liberdade de colocar uma caixa de som e pregar a palavra de Deus. Mas vai chegar um tempo, escute isso. Vai chegar um tempo que nem o evangelismo aqui na porta da igreja, a igreja vai poder fazer mais. Porque isso Jesus já nos alertou. E ele ainda diz que não é para nós se escandalizar, porque tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso são fatos que denunciam que Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja. E oxalá que eu e você estejamos com as nossas vestes brancas para subir no arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz que grande será o ai para aqueles que ficarem. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga: é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de nós nos prepararmos. A Bíblia diz, olha, que filho irá se rebelar contra pai, pai contra filho, irmãos. Semana passada, se eu não me engano, ou foi essa semana, minha esposa falou que passou no jornal, não sei se vocês viram, que um pai matou uma criança. Não sei se foi de 1 ano de idade ou se foi de alguns meses. O próprio pai, 1 ano e 8 meses, o próprio pai matou o seu filho. E nós vemos aí tantas e tantas reportagens de filhos que tramam a morte dos seus próprios pais e matam os seus pais. Por quê? Porque a Bíblia diz que filho irá se rebelar contra os seus pais, e os seus pais contra os seus filhos. Porque a bem da verdade é que o tempo mudou, irmãos. Esse século não é mais o século passado. Eu me lembro que uma certa vez eu conversando com o meu avô, que ele já faleceu, mas eu conversando com ele, sabe, meu filho, na minha época, quando eu desobedecia a minha mãe, ela me colocava lá no milho, de joelho. 30 minutos lá no milho de joelho. E eu podia gritar, me espernear, pedir desculpa, dizer que não ia fazer mais, mas eu tinha que passar 30 minutos de joelho. Hoje em dia não. Hoje em dia o filho apronta, o jovem apronta, o castigo do pai, ó, você vai ficar 30 minutos sem celular. Se aprontou, vai ficar 10 minutos sem internet. Olha o castigo do pai. Hoje em dia o pai chega na porta do quarto do adolescente, está lá a placa: não entre sem a minha permissão. É um escritório, só pode ser. Mas olha só como as coisas mudaram, irmãos. A Bíblia diz que haverá pestes, doenças. Olha a doença que nós estamos enfrentando. Agora em São Paulo foi descoberta uma variante do coronavírus, onde ela afeta também crianças. Eu não sei contar você, mas quando eu olho para o horizonte, para frente, eu não consigo enxergar uma melhora no mundo que nós vivemos. E a tendência são as coisas piorarem. Por quê? Porque quanto mais as coisas vão piorando, mais próximo está da chegada de Jesus Cristo. Então que eu e você venhamos nos preparar para que quando Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, você não fique, irmãos, mas que você suba para os céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então bate assim no teu peito e diga: eu preciso me preparar para o arrebatamento da igreja. Diga: eu faço parte da geração do arrebatamento. Olha só, em Mateus capítulo 24, tudo aqui em Mateus, em Mateus capítulo 24, onde nós vemos no verso 11, a Bíblia diz que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não sei, irmão, se aqui tem algum católico. Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém. Você segue a religião que você acredita. Se você acredita, você segue. Se você não acredita, você não segue. Mas a palavra da verdade eu tenho que ministrar nessa noite.
Então, aquilo que Deus ele coloca no meu coração, eu tenho que ministrar. Sabe por quê? Porque lá na frente Jesus Cristo vai cobrar de mim. Então, olha só, isso tudo aqui é pesquisa, tá? E surgirão o quê? Falsos profetas. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia diz que enganarão a muitos, não é pouco, é muitos. Olha só, em 13, presta atenção. Em 13 de março de 2013, Papa Francisco anuncia seu papado, assumindo o lugar de Bento XVI. Com um jeito humilde e simples, Francisco aprovação da grande maioria, refletindo a figura de um Papa que se preocupa com os órfãos e necessitados, demonstrando sua simplicidade ao decidir residir na casa de hóspede, ao invés do Palácio Apostólico. Em 18 de janeiro de 2018, Francisco bate recorde de maior missa com um número de 6 milhões de pessoas. Quando nós olhamos e lemos uma reportagem como essa, nós dizemos, poxa, Papa Francisco, apesar de ser um Papa, mas é um cara que está cumprindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos preocupar com o quê? Com os órfãos. A Bíblia diz que se nós formos dar uma festa, chame os órfãos, as viúvas, os mendigos, os necessitados. Ele estava fazendo isso. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes. Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então quando nós lemos uma reportagem como essa, que isso aqui não é coisa que eu inventei da minha mente, isso aqui é uma reportagem. Quando nós lemos uma reportagem como essa, nós dizemos, poxa, o Papa tem humildade, ele demonstra humildade. Só que você lembra que eu disse no início que surgirão falsos profetas. Qual é o caráter principal de um falso profeta? O caráter de um falso profeta é como se fosse um caráter de um falso amigo. O falso amigo, ele chega até você, ele olha, diz, rapaz, tu és uma bênção, olha como tu é, rapaz, acaba forte, bonito, inteligente. Rapaz, eu quero ser teu amigo, eu quero andar aqui perto de você, você é um cara nota 10, uma simplicidade, um caráter, rapaz, sensacional. Você é um cara, olha só, sem palavras, na sua frente. Daqui a pouco ele começa a se revelar, o falso amigo. Daqui a pouco começa a falar de você pelas costas. Daqui a pouco chega pro outro e diz, rapaz, tu viste o pastor Ricardo? Menino, tu viu, olha a camisa que ele tá. Que camisa. Não, tu viu o jeito, tu viu o pastor Ricardo que ele fez? Tu viu a arrancada que ele deu com o carro? E começa a falar de você pelas costas. Porque o falso amigo, a princípio, ele vai demonstrar bondade para você. Mas depois ele vai começar a falar de você pelas costas. E não somente a falar de você pelas costas. O falso amigo, ele vai influenciar outras pessoas, para que essas outras pessoas também não gostem mais de você. É como se fosse uma caixa de tomate. Se você pega uma caixa de tomate cheia de tomate bom, e você pega um tomate podre e coloca dentro daquela caixa de tomate, aquele tomate podre, ele vai contaminar todos os outros tomates. E daqui a pouco todos os outros tomates também vão estar podres. Agora, por que eu disse isso? Vamos continuar a reportagem. Em 21 de dezembro de 2020, Papa Francisco... Irmãos, é com muita tristeza que eu leio isso, tá? Em 21 de dezembro de 2020, Papa Francisco apoia leis que defendem o casamento e a união estável homoafetivo, ou seja, casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não sei se alguém aqui leu essa reportagem no jornal. Eu li, eu gosto de assistir jornal, então não sei se alguém aqui leu. Mas você pode ir lá no Google ou no YouTube, pode colocar lá e você vai ver o pronunciamento que o Papa Francisco deu ano passado agora. Mês 10 do ano passado agora. Papa Francisco apoia leis que defendem o casamento e a união estável homoafetiva, ou seja, casamento de pessoas do mesmo sexo, onde a Bíblia condena, irmãos. Isso, senhores. Olha só, eu estou mostrando aqui, eu estou só abrindo um leque, eu tenho muito mais coisa aqui. Mas por conta da hora eu estou só abrindo um leque aqui para que vocês venham entender do que é que nós estamos falando.